Eu saúdo a amada igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Os irmãos estão felizes? Jesus é bom, maravilhoso, conselheiro, bem, amém e amém. E Ele é mesmo tudo isto. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Meus queridos irmãos, nós temos um privilégio de mais uma vez podermos estar na casa do Senhor para poder assim adorar o seu santo e maravilhoso nome. Deus até aqui tem nos ajudado e com certeza Ele continuará a nos ajudar. Os irmãos acreditam nisso? Amém, irmãos? Mas vamos nós meditar na sacrossanta, inerrante e infalível palavra do nosso grande Deus. Convido os meus queridos para abrirem no livro de Josué, no capítulo 2. E, meus amados, começaremos a fixar a partir do versículo de número 4. Apenas já está ali, não é? Como tema da mensagem desta noite, eu quero trazer aos irmãos sobre o Deus muda o passado tenebroso num presente de glória. Os irmãos querem recitar comigo? Deus muda o passado tenebroso num presente de glória. E agora a minha pergunta, você acredita? Os irmãos observam que eu disse aqui o passado e não um passado. Por quê? De um passado sombrio e doloroso, Deus faz surgir um presente cheio de esperança, luz e alegria. Deus é aquele que transforma as nossas feridas em cicatrizes de vitória. Ele é aquele que, nos nossos erros, Ele transforma em oportunidade de um aprendizado. Os nossos medos em desafios de fé. Ele nos mostra que nada é impossível, ainda que nós pensamos, ainda que nós chegamos a tal conclusão. Mas para Ele, nada é impossível. Por quê? Por causa do seu poder, do seu amor. Meus amados, Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas, para a vida de cada um de nós. E aqui estamos. Ele nos convida a seguir-lhe. Ele nos convida a confiar nos seus caminhos. Ele sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para você. Outrora nós não tínhamos esse entendimento, porque o nosso passado, quero acreditar, um passado tenebroso. Mas, meus amados, por isto, confiemos no Senhor, acreditemos nele. Volto a dizer, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Os irmãos devem perceber que nem nós próprios sabemos. Por isso nós ficamos titubeando, vou usar aqui esse termo, entre os pensamentos. O que será do amanhã? Eu não sei. Os irmãos sabem? Eu quero acreditar que nós não sabemos. Mas se nós olharmos para o passado, nós sabemos como era, a forma que nós agíamos.
Mas também sabemos a forma que Deus nos encontrou e a forma que Ele nos transformou. Por isso, meus amados, Ele nos dá a esperança, e volto a dizer, paz verdadeira só pode ser encontrada em Deus. E por último, que para mim é o ápice de todas as coisas, Ele nos faz participantes da sua glória. Eu costumo dizer que já aqui nesta terra nós estamos a desfrutar daquilo que ainda está por vir. Se Deus transformou as nossas vidas, fazendo-nos pessoas melhores daquilo que éramos, e nós já gozamos destes privilégios, ainda, volto a dizer, se quisesse descrever, ainda que se eu quisesse, seria limitado para o fazer, porque é muito mais além daquilo que nós imaginamos, a glória que Deus tem para nós. Mas para isto, meus amados, é necessário que façamos uma reavaliação dos nossos princípios, principalmente quando nós consideramos as nossas restrições religiosas. E aqui, baseando-se na história de Raabe, eu posso aprender, eu posso ter aqui um grande ensino que me faz ser uma pessoa melhor, que me faz ser uma pessoa diferente, uma pessoa que possa olhar com outros olhos, do qual, se não fosse por Deus, era impossível isto acontecer. Por causa das nossas restrições religiosas. Frequentemente, pode ser que seja eu, nós focamos nas falhas, mas nós negligenciamos as virtudes. Somos peritos nisto. Fixamos o nosso olhar no pecado e ignoramos um potencial de transformação. Mas eu já tenho Jesus, já encontrei Jesus, já tenho Jesus. Mas o irmão já viu que esta ainda é, às vezes, a nossa situação. Por isso, volto a recitar, nós focamos nas falhas e negligenciamos as virtudes. E aqui deparando com uma das mais belas histórias ou narrativa da sacrossanta palavra. Aqui, meus amados, leva-nos a um ensino que molda os nossos valores e questiona a nossa falta de conhecimento sobre Deus e as suas ações. Uma história a nos ensinar, uma história que eu posso aprender. E quando nós olhamos bem, mas está no Antigo Testamento, bem, aí é que está. Para alguns, o Antigo Testamento é apenas uma descritiva, enfim, é algo que é história, são questões de alguns teólogos, né? Mas a palavra de Deus, ela não foi, mas ela é e continua a ser a palavra de Deus. Mesmo os pseudos, vou usar esse termo, queiram diminuir a sua inerrância, a sua suficiência, mas para nós sabemos, tanto no Antigo, até nos contextos narrativos, até naquilo que nós ficamos chocados, até mesmo com alguns termos que lá está explícito, que na nossa cultura temos dificuldade até de expressar. Mas a Bíblia, Deus não teve, não tem e não terá problemas. Porque Deus chama as coisas pelos seus nomes. Mas nós negligenciamos porque algumas falhas,
Bem, não cai bem em dizer, são termos que a nossa cultura não faz sentido, mas isso é na minha cultura, mas na cultura de Deus faz todo sentido, e é por isso que está registrado. Às vezes nós queremos, nós somos peritos em criar a nossa teologia. Faz-me lembrar do R.S. Sproul. Ele diz que todos nós somos teólogos. Desde que você fala de Deus, estuda de Deus, você já está. E o problema é quando faz isso de forma equivocada. E é por isso que alguns negligenciam a suficiência e a inerrância das Escrituras. E de alguns textos faz lá aquilo que nós encontramos hoje. Bem, eu sei que esse é um texto que nós conhecemos, quero acreditar, para aqueles que leem a sacrossanta palavra, sabe do que aqui está registrado. Mas qual é a lição que nós podemos tirar? Leiamos. Versículo de número 4. Porém, e aqui, meus amados, eu tenho por hábito também que os irmãos nos ajudem, não é? Gosto de ter esta interação convosco, não é? Em Vila Real e em Itavira e onde é que vou, geralmente gosto de assim o fazer. Como diz, cada um tem a sua forma, não é? de ministrar, e gosto, principalmente num culto denominado, um culto mais voltado para o estudo, gosto que os irmãos também interajam, ok? Então, porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens. E o que é que esta mulher fez? O que é que ela fez? E disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia. Não sabia? Versículo 5. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei onde aqueles homens foram. E após eles: depressa, porque vós os alcançareis. Corre, vai lá. 6. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que puseram em ordem sobre o... Versículo 7. E foram-se aqueles homens após eles, pelo caminho do Jordão, até os vales, e fechou-se a porta, e havendo saído os que iam após eles. Vamos mais? E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei. Aqui é interessante. Observa aí. Bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Querem recitar comigo? Bem sei. E que o pavor de vós caiu sobre nós. E que todos os moradores da terra estão desmaiados diante... 10. Porque temos ouvido que o Senhor... O que é que o Senhor fez? Secou as águas do Mar Vermelho diante... Milagre. Parafraseando. Eu não estava lá, mas chegou aos ouvidos que o Senhor fez. Esse Deus vosso aí, Ele fez. Mas Ele não só fez, Ele continua a fazer hoje também.
Ele continua a fazer coisas impossíveis acontecer. Meus amados, aqui está uma questão interessante. Ainda nesta leitura de introdução, nós já podemos aprender aqui a questão, como esta mulher, ela acredita num Deus que até então ela apenas tinha ouvido falar dele. Quando saías do Egito, e que fizestes aos 2 reis do Já? Os irmãos já viram que ela entra aí numa lógica narrativa? E Seom e Og, que estavam da além do Jordão? Mas além do Jordão? Que às vezes nós só lembramos da travessia do Mar Vermelho. Mas e a travessia do Jordão? Uma foi com Moisés. A outra foi com quem? Mas o mesmo Deus que esteve com Moisés é o Deus que esteve com Josué. É o Deus que está. Não é o Deus que esteve, mas é o Deus que está com o Salgado. É o Deus que está com a Priscila. É o Deus que está com Moisés. É o Deus que está com todos nós que estamos cá, meus amados. Esse é o mesmo Deus que nós servimos. Ou não é? Mas como era o nosso passado? Um passado tenebroso. Ok? Versículo de número 11. Ouvindo isto, ao termo, desmaiou. Engraçado que ela não disse desmaiou o meu coração, mas ela diz o nosso. Já observou que ela está usando numa forma coletiva, não só numa forma pessoal. Ela, peraí, mas é eu que estou a receber? Não, mas ela está a olhar também para os seus. Não de uma forma egoísta. Mas quem era esta mulher? Esta era uma mulher que diante da sociedade, mais à frente vamos ver a situação dela. E em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor, diga lá, irmãos, o Senhor é Deus em cima, onde? Mas onde? Aleluia, aleluia. Porque o Senhor, vosso Deus, parafraseando, comanda o céu, mas também comanda a terra. Ele está lá em cima, mas ele está aqui. E aqui eu acredito. Ela quis dizer isso. Eu acredito nisto. Mas o grande problema é que podemos perecer. Esse é o texto base daquilo que nós vamos meditar. Deus não faz exceções de pessoas. Os irmãos lembram que na introdução eu falei da nossa questão, das nossas restrições religiosas. E vamos aqui, vou tentar ver se consigo descrever um pouco sobre esta mulher da qual nós conhecemos. Quero acreditar que não estou a trazer nada de novo, mas apenas uma forma para nós refletir em nós, daquilo que éramos e daquilo que somos. E mesmo sendo, nós ainda, ainda fazemos as nossas ilações. Deus é soberano e gracioso. Esta mulher não tinha nada que a recomendasse aos olhos humanos.
E é verdade, meus amados, que a Bíblia usa um termo de designação que ainda hoje não é muito encarado para ser falado, que é o termo que a Bíblia usa para esta mulher. E aquilo que eu disse, a Bíblia não esconde a realidade das pessoas, mas nós, com a nossa teologia, queremos esconder, porque tem aquele medo. Bem, eu vou chocar a pessoa, eu não posso usar certos termos, porque senão vou ofender a pessoa. Meus amados, Jesus não teve esse problema, os apóstolos não teve esse problema, a Bíblia não tem esse problema. A Bíblia diz o nome pelo nome. Mas nós temos medo. Esta mulher, diz a Bíblia, que ela era uma prostituta. É um termo que nós, meu Deus, mas está escrito. Era uma mulher que estava fora da linhagem, isto é, também era uma gentia. Não fazia parte daquela linhagem. Era uma mulher que transgressora da lei. Mas a verdade, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escrevo, Deus faz totalmente diferente. Deus viu nela uma mulher genuína e sincera. Foi isso que Deus viu. E Deus, eu costumo dizer, Deus é muito esquisito. Entenda aquilo que eu quero dizer. Porque Deus faz coisas que aí não espera lá, mas como é que Deus faz? Às vezes nós queremos ser mais do que Deus. Lembra que eu disse aqui que nós somos peritos em querer criar a nossa própria teologia. Olha lá para aqueles amigos de Jó e a própria mulher de Jó, você vai ver a teologia que eles criaram lá. Que até hoje anda por aí alguns baseando naquilo. Mas a verdade é que esta mulher, considerada indigna, uma mulher que estava longe dos padrões religiosos, aquela mulher impura, aquela mulher diante da sociedade. No entanto, nós vamos deparar que o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo de número 31, faz referência a esta mulher quando diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Deus usou Raabe para cumprir com o seu propósito de redenção. Mas espera, mas essa mulher não podia estar nesta linhagem. Não. Espera lá, mas os irmãos já viram? Aí é que está aquilo que nós, a nossa forma de ser, de puristas, de puritanos. Às vezes nós somos muito puritanos. Aquilo que Deus não fez, aquilo que Deus não faz, nós somos peritos em fazer. Na nossa ótica seria impossível. Nós não escolheríamos uma mulher desta. Jamais. Não, esta mulher não pode ser. Mas, meus amados, Mateus, capítulo 1, versículo de número 5 diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé. Continua, meus amados, nessa questão de genealogia, vai ver que aí está o meu Salvador, o nosso Salvador. Esta mulher tem um marco importante na sacrossanta palavra. Na altura não era desconsiderada, mas agradou Deus fazer com que ela ficasse registrada de uma forma perpetualizada nas Escrituras. E aí está, meus amados, aquele que hoje nós servimos, aquele que hoje nós adoramos, aquele qual nós estamos a glorificar. Mas e por que nós somos peritos em... Aquilo que Deus não fez, aquilo que Deus não faz, nós às vezes fazemos, assumindo o lugar de Deus. Deus não se baseia nos nossos méritos,
mas na sua misericórdia. E é pela misericórdia de Jesus que eu e você estamos cá nesta noite. Jesus muda e restaura qualquer vida que se rende a Ele. Não importa o passado, porque quando vem a Cristo, Ele transforma. Quando crer nos milagres de Deus, Deus restaura, Deus transforma, Deus muda. Às vezes, nós centramos ou concentramos tanto nos problemas e esquecemos de buscar a solução. Nem sempre você tem a solução, mas a solução está em Deus. Está quando nós acreditamos, isto é fé. E com isso adquirimos a sabedoria que não é humana, mas a sabedoria divina. Então Deus tem os seus meios, Deus tem as suas formas. Eu fiquei muito feliz no último domingo, na conferência que tivemos aqui do Algarve. Há um senhor, um jovem, que ele tem assistido ao longo de 4 semanas, mais coisa, menos coisa, no máximo 5 semanas ali em Vila Real de Santo Antônio. A primeira vez que eu vi ele no culto, eu vi que estava uma situação, uma pessoa que estava fora do contexto. Quando terminei o culto, fui lá, dei um abraço naquele senhor e convidei, olha, gostaria de ver-te cá no próximo culto. Pô, veio. No segundo culto, ele apareceu. Eu disse, gostaria de ver-te cá no próximo culto. Eu venho no próximo culto. Voltei novamente, gostaria de ver-te cá no próximo culto. Eu venho. Me surpreendi-me quando ele apareceu aqui no dia da conferência e quando foi feito o apelo, ele foi lá à frente. E eu perguntei, Paulo, queres aceitar Jesus? Eu quero, eu vejo a transformação que Deus está a fazer na vida daquele homem. Mas o passado dele é tenebroso. O que é isto para Deus? Para mim é muita coisa, mas para Deus isso não é nada. E quando eu olho para as pessoas com meus olhos humanos, como eu disse aqui, estou usando muito o termo hoje das teologias que nós criamos, por causa do nosso puritanismo, nós eliminamos pessoas ao invés de aproximar pessoas de Deus. Este é o nosso problema hoje. Às vezes nós isolamos as pessoas devido às nossas decisões, devido às nossas escolhas, devido às nossas restrições, devido às nossas conexões. E com isso, meus amados, isto impede nos aproximar de pessoas. Deus nos chamou para aproximar das pessoas e não julgar pessoas. E aqui serve uma reflexão, que nesta manhã estava aqui, Deus colocou no meu coração para vos trazer esta palavra. E Deus sabe o porquê. O nosso maior desafio reside no nosso preconceito. Em contraste com o pós-conceito. Não apenas com base no sistema filosófico antigo, que prefiro aqui não estar a nomear, que aponta o pré-julgamento como o nosso principal problema. Esta questão não é de agora. Isto vem bem antes da Grécia Antiga. Em vez do pós-julgamento. Alinho-me dentro do conceito teosófico
centrado em Cristo. O que eu quero dizer com isto? Somos ensinados por Jesus a praticar o pós-julgamento, ao invés do pré-julgamento. Jesus enfrentou tentações legalistas religiosos que, citando a lei de Moisés, exigiam morte e apedrejamento. Contudo, o meu Jesus, apenas no silêncio, ele oferece resposta de pós-julgamento. João capítulo 8, lá está registrado um texto com a narrativa, na narrativa joanina, nós vamos deparar com algo que nós conhecemos. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vai-te e não peques mais. Os algozes, olha, na lei, no nosso julgamento, porque ela é indigna, tem que ser. O pós-julgamento de Jesus é: vais e não peques mais. Voltando no Evangelho de João, capítulo 4, a outra situação. Dê-me um pouco de água. Como podes tu, sendo judeu, pedir-me água a mim, que sou samaritana? Preconceito e pré-julgamento. Vai chamar o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Pós-julgamento. Isso de Jesus. E o que agora tens não é teu marido. E ele disse-me tudo o que tenho feito. Esse é o Jesus que nós servimos. É o Jesus que nós aceitamos como Senhor. Meus amados, nós aqui aprendemos com o maior discipulador de todos os tempos, que é Jesus, cujos seus ensinamentos às vezes não observamos e não trazemos para uma reflexão. Os irmãos observam que nós falamos de Raabe, e aqui fui buscar no Novo Testamento, mencionando Jesus. Porque o Deus que nós servimos é um Deus, se ele olhasse as nossas condições, mesmo hoje, eu pelo menos não teria condição de estar a vos falar. Não teria. E só estou vos falando porque ele teve misericórdia. Ele tem misericórdia e continuará a ter misericórdia. Voltando para o texto que nós lemos, Deus recompensa a fé e a obediência. Nesse segundo ponto, quero recitar mais uma vez. Deus recompensa a fé e a obediência. Nós já lemos o texto. Isto para dizer que Deus é fiel, Deus é justo. Ainda que às vezes penso eu ser justo, mas na minha justiça sou injusto. Mas Deus não trabalha assim. Raabe, ela creu em Deus ao ouvir sobre as suas obras maravilhosas. Os irmãos lembram que eu fiz questão de frisar aqui. Ela apenas ouviu. Mas e quando nós não só ouvimos, mas vemos? E mesmo assim não acreditamos. Bem, isso não acontece. Isso acontece comigo. Comigo isso acontece. Será que é Deus? Será que Deus faz? Lembro-me de um tempo lá em Vila Real de Santo Antônio. Alguns. Irmão, isso aqui é difícil. Muitos dizem, não, irmão, isso é muito difícil. Isso é uma terra muito difícil. Já muito evangelismo já foi feito, já tal.
Eu estou querendo colocar no lugar de Deus. O meu papel é pregar. O de Deus é transformar. Deus nos chamou para anunciar, mas quem transforma é Ele. E com isto, eu tenho visto Deus transformar vidas ali. Como é o caso que eu acabei de citar. E peço aos irmãos que orem, porque tem mais 5 pessoas que têm assistido o culto lá em Vila Real de Santo Antônio. E o que eu quero dizer para ir com isso, irmãos? Você não pode. O problema é quando você cria o pré-conceito, porque você vai estar analisando a pessoa antes até mesmo de conhecer. Você depois diz: olha, mas afinal eu pensava que você era assim, mas afinal depois percebi que você não é nada disso. Você é aquele tipo lá, mas já percebi que agora você é até sorridente. Você, olha, como você me surpreendeu. Hein? Este é que é o problema. Porque se fosse feito o pós-conceito, não tinha tido o problema de fazer. Mas isso é só o Zé Francisco é que faz. Só eu é que faço isso. Mas esse texto nos ensina a ser diferentes. Eu costumo dizer, meus amados, que a melhor clínica que está em Olhão, não sei se aqui tem uma clínica muito famosa aqui nesta área, que é a chamada Radiz. Estou aqui fazer propaganda, depois os irmãos quando for lá digam: olha, o pastor fez propaganda, vem cá, então... Bem, deixa eu estar isso para outra pregação. Que dizem ser, mas não, a melhor clínica está aqui. Você está, nesta noite, na melhor clínica. Aqui tem que ser o lugar que a pessoa tem que entrar doente e sair sarada. Onde a pessoa tem que entrar com problema e sair com problema solucionado. Porque aqui está o médico dos médicos. Aqui está o Senhor dos senhores. Aqui está o Rei dos reis. E nós servimos Ele. Não tenha medo, irmão, de dizer isto. Eu tenho uma dificuldade porque ele é o meu boss, é o meu superior, eu tenho uma dificuldade. Ele é homem, é mulher como você. E aí é que está. Estas pessoas, elas são pré-julgadas, às vezes por causa da posição delas, mas por dentro deste corpo está uma alma ferida, está uma alma doente, está uma alma clamando, está alguém que precisa de alguém para chegar e dizer: Jesus te ama, Jesus tem a solução para você. Nós fomos chamados para isto. Mas o problema é quando nós dizemos: olha lá ele não merece isso. Olha, já viste? Ele anda para aí, ele faz isso. Ei, esqueça isto. Você não foi chamado para fazer pré-julgamento. Fomos chamados para levar a mensagem transformadora. Eu não sei se eu já disse isso aqui há anos. Pouco tempo antes de vir para Portugal, isso aconteceu no Brasil. Na Berma, estava um jovem. Aquele jovem tinha o quê? 18 anos, não mais do que isto. Estava exatamente ali na Berma. Cheguei ao pé dele e disse: jovem, Deus não quer te ver assim. Deus tem algo melhor para você. Deus quer transformar a sua vida. Deus muda a sua vida. Um homem que não conseguia... Bem, ele estava deitado porque ele não conseguia ficar em pé, porque estava cheio lá no Brasil diz a cajibrina. Bem, é um termo que vocês usam. Que não é essa 51 que anda por aí. É pior do que isso ainda, que aquelas misturas. E ele estava mesmo ali. E a situação complicada. O homem estava encharcado. Mas a água não era da torneira externa.
Estou usando aliviando, era do seu próprio corpo que ali ele estava assim, e os irmãos imaginam tudo ali numa situação complicada. O homem, eu pensava que ele não estava entendendo nada que eu estava a falar, mas o Espírito Santo me fez falar com aquele senhor, com aquele jovem. Mais tarde, Portugal, volto ao Brasil, quando eu chego lá na casa do pastor, e vi lá aquela pessoa, mas nem lembrava mais, nem lembrava. Ele logo disse assim, quando chega à porta, olha pastor, é ele. Falei, epa, o que eu aprontei? Será que eu fiz alguma coisa? E aquele insistiu naquilo. E eu fiquei ali, mas é ele. Que eu já tinha perdido a fisionomia. Eu para a fisionomia sou uma maravilha. E com o tempo ainda... Aí o pastor diz, não, irmão, não precisa ficar preocupado. Ele conta o testemunho dele aqui, que ele estava na sarjeta, estava embriagado, que não conseguia ficar em pé, e ali, e naquele dia que você falou de Jesus, naquele dia, Jesus começou a trabalhar na sua vida. Um homem bêbado, um homem que todo ali, com as suas necessidades fisiológicas ele fez, estava ali nessa situação. Um homem que praticamente o raciocínio estava fora de órbita, e no entanto, está lá o homem, hoje é um cooperador na obra de Deus. Mas isso não é só no Brasil, não, irmãos. Tem muito mais aqui daquilo que eu tenho visto Deus fazer. A única coisa que eu não posso fazer é o pré-julgamento que leva ao preconceito. Vamos tentar não ter preconceitos, mas viver o pós-conceito, porque no pós-conceito você já sabe quem é a pessoa, e aí você vai saber fazer a análise correta. Lembra, Deus recompensa a fé e a obediência. O versículo de número 10 que do texto, nós lemos, temos ouvido. O versículo de número 10, olha lá, obrigado. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar vermelho, diga lá o resto. Diante de... Ela não disse diante de nós, porque ela não estava lá, mas diante de vós. Paremos aqui. O que a fé faz? Não vou entrar aqui nesta questão, mas será que em outras condições, será que aqueles homens tinham entrado na casa daquela mulher? É apenas um ponto de interrogação que eu coloco, porque eles só entraram porque a coisa não estava muito famosa por lado deles. Mas foi essa mulher que Deus usou para os esconder. Foi essa mulher que Deus usou para dali sair aquele que é o regenerador, que é o nosso Salvador. E nós vemos aqui nesta questão de narrativa aqui de Josué, houve aqui algumas condições, do versículo 17 ao versículo 21 que nós não lemos, houve aqui algumas condições, e que era preciso ser feito, tinha que fazer, e se não fizesse, mas algo interessante, no versículo de número 21, aceitação e confiança na promessa. Versículo de número 21. E ela disse, conforme as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram. E ela, o que ela fez? Atou o cordão de escarlate
à janela. Porque esta era a condição. Você tem que fazer isto. Porque se você não fizer, o problema já não é nosso. O problema é seu. Apenas um cordão. Qual o significado disso? Tem algum significado? Nada, um cordão. Maluquices. Esse é o nosso problema. Que às vezes aquilo que para nós é tão simples, mas é o suficiente para Deus operar. Aquilo que para nós não faz sentido nenhum, para Deus faz todo sentido. E até mesmo, se os irmãos continuarem nessa narrativa bíblica, vamos ver aquela questão daquele barulho, de ter a rodear ali o muro e tocar ali aquelas buzinas, e tinha que ter uma metodologia para ser feito, e no último dia, gritem. Ei, Deus é esquisito, Deus é muito esquisito. Mas é nessa esquisitice que Deus opera, porque Deus quer que nós obedeçamos a sua palavra, ainda que para nós parece não ter sentido. Para mim não faz sentido, mas para Deus faz todo sentido, porque o objetivo de Deus é que eu obedeça a sua palavra, e o obedecer é melhor do que... Eu quero mesmo finalizar, porque o tempo já está mesmo ali a fugir. 3. Deus transforma a nossa história. Raabe deixou para trás o seu passado de pecado. Esta mulher que era desvalorizada por Israel, no entanto, agora passa a ter o seu valor. Como nós já fizemos a leitura lá em Mateus capítulo 1, versículo de número 5. Irmãos, ela foi uma das poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, o Messias. Deus transformou a sua história de vergonha numa história de glória. Deus transformou o nosso passado de vergonha num passado de glória. Para Deus, aquilo que fizemos ficou, mas a transformação em Cristo Jesus nos modificou, e através desta modificação nós já estamos a viver a glória, mas a glória ainda está por vir. A glória ainda está por vir. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tiago, capítulo 2, versículo de número 25. A Bíblia é linda. E de igual modo, Raabe, o que diz lá? A meretriz, mas há uma versão aí que vai dizer os termos, que nós hoje temos uma dificuldade, mas lá está. Não foi também justificada pelas obras? O que ela fez? Quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? É uma pergunta. Tiago está fazendo uma pergunta. A Bíblia nos ensina, irmãos, aprendamos com os textos da sacrossanta palavra, e que Deus nos ajude a sair fora do nosso preconceito, mas viver o pós-conceito, porque Jesus fez isto. Jesus não ilibava as pessoas, isto é, não condenava as pessoas de qualquer forma. Jesus restaurava as pessoas. Ele próprio diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Aqui está o melhor lugar. Vamos colocar sobre nossos pés com a permissão aqui do pastor Salgado. A história de Raabe nos mostra que Deus não faz exceção de pessoas, mas recompensa a fé e a obediência. Deus é aquele que transformou e transforma a nossa história. Ele desafia-nos a reavaliar os nossos princípios.
Volto a recitar, quando principalmente, meus amados, consideramos as nossas restrições religiosas. Que Deus nos ajude e que possamos ser inspirados para seguir os seus propósitos, mesmo diante das situações difíceis, mesmo quando arriscamos a nossa própria vida, mas por causa da fé, nós acreditamos que se perder aqui, ganharemos aquilo que ainda está por vir. Porque o Deus que nós servimos é um Deus misericordioso. Ele é um Deus, meus amados, que não olha como nós olhamos. Deus não avalia como nós avaliamos. E nós precisamos aprender cada dia mais com aquilo que a Bíblia nos ensina. Um passado tenebroso, Deus transforma num presente de glória. E no futuro, que só para aqueles que vencerem.